Conviver com uma narcisista idosa quase levou a sua melhor amiga advogada. Agora, a ex-amiga quase levou ela ao precipício, tanto que a ex-amiga advogada quase perdeu a sua identidade. Mas no tempo certo, No início, se mostrou muito amável para conquistar a amizade da amiga advogada, renomada e de boa família. Assim que conquistou a amizade da doutora, aí começou a dar o início ao seu plano maquiavélico e diabólico. O plano era roubar os bens da advogada, os bens da doutora. No início, a amiga narcisista mostrou-se tão amável, tão encantadora e tão prestativa, mas, passado anos, como sabemos, ninguém consegue sustentar a máscara por muito tempo. Um dia vai cair ou Deus vai arrancar. E não tenta fazer o mal a quem um dia te ajudou. Essa Jezabel, essa narcisista formada em PhD, queria botar a mão nos bens da ex-amiga, se aproximou com essa intenção. Depois de já ter se instalado na vida da doutora e se fazer de amiga da família da doutora, ela começou a dar início ao seu plano. Apesar da ex-amiga ser uma advogada muito eficiente, culta, conhecida e reconhecida tanto dentro e fora dos tribunais, ela caiu no conto da narcisista e manipuladora formada em PhD. A doutora, enfeitiçada pelos encantos da nova amiga, cedeu-lhe um belo apartamento com vista ao mar. Esse belo gesto da doutora para com a sua amiga, anos depois, quase lhe custou a vida. Quase a levou à bancarrota. Mas ela é uma advogada, deu volta por cima com a ajuda de Deus. Aí, é uma outra história. Eu só estou a dar uma pincelada aí, porque a matéria no futuro vai vir. Aí, a narcisista formada em PhD ficou tão chateada. O que ela fez? Processou a doutora porque queria ficar com um dos seus apartamentos. Mas depois vou contar. Como se não bastasse, foi processar o banco que a doutora fez empréstimo para comprar os seus imóveis. É outra história, gente. É outra história que certamente um dia eu vou expor a foto da narcisista em questão, que vai fazer questão de baixar esse vídeo porque vai precisar. Se o canal cair, não se preocupem, vai vir outro canal da Filha de Sião, porque estão sempre a eliminar o canal da Filha de Sião. Glória a Deus. Que o canal não é monetizado, eu não dependo do YouTube para viver. Isso não me afeta em nada e não afeta o meu chamado, porque o meu chamado não é no YouTube, é no campo. Glória a Deus. A narcisista se tornou crente, fingiu, porque é mais fácil enganar os crentes. Ela decidiu processar a doutora e processou os banqueiros. Entrou com um processo contra a doutora para roubar um dos seus apartamentos vista mar. Entrou com outro processo contra o banco que concedeu crédito à bela doutora. A narcisista formada em PhD do narcisismo perdeu todas as causas porque Deus é justo. Depois de perder todas as causas na justiça, ela encontrou uma forma de abrir um canal na TV aberta e se fingir de crente, mas é feiticeira. E começou a usar a Bíblia, aproveitando sempre cada vídeo, falando mal da igreja, falando mal dos pastores de Cristo, mas sempre fingindo ser uma boa cidadã do bem, ser cristã, embora é uma falsa cristã, guerreando contra a verdadeira igreja de Cristo. Golpista formada em PhD. Até contou em seu canal aberta, TV aberta, que certa vez ficou com tanto ódio de Deus e decidiu fazer macumba contra os cristãos. Aí teve aquela brilhante ideia de ir para a igreja, só que a macumba dela funciona para quem não tem Deus, mas contra verdadeiro cristão ou verdadeiros cristãos nunca funcionou. O que ela fez? Ela logo foi para a igreja caçar pastores e encontrou um belo pastor e se apaixonou por ele. Uau, o amor tem destas coisas. Narcisista formada em PhD se apaixonou por um pastor casado, só que o pastor era temente a Deus e amava a sua esposa. Aliás, ama a sua esposa, ainda ama a sua esposa. Também serva fiel. Deus revelou ao pastor a intenção de Jezabel, porque quando a gente tem vida com Deus, Deus sempre revela, né? Glória a Deus. O pastor, depois de receber a revelação do Deus vivo, ficou tão furioso com a Jezabel e pediu educadamente lá no canto a Jezabel para nunca mais voltar para aquela igreja, pois ela não é bem-vinda lá. A golpista Jezabel ficou com tanto ódio, ainda mais ódio dos pastores, de todos os verdadeiros pastores, não dos falsos, mas dos verdadeiros da igreja do Senhor. Decidiu usar as suas artimanhas, as suas maldades, as suas birutices para prejudicar qualquer um que Deus levantou.
Certamente, Jezabel, você já caiu ao lutar contra Deus e você sabe que caiu. Jezabel até hoje finge de cristã, mas continua guerreando contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas sem sucesso. Ela ignorou completamente aquilo que está escrito em Mateus 16, 18, 19. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus deu tempo para essa psicopata, essa Jezabel, golpista invejosa, mau caráter e feiticeira se arrepender, se converter, mas ela não quer, até porque o pacto que ela fez já não tem volta, já não tem o que fazer daqui para a perdição eterna. Glória a Deus. Deus, o Eterno, em sua soberania e em sua onisciência, viu que a Jezabel nunca vai se arrepender, decidiu levantar um Pedro e lhe disse: tu, Pedro, que eu tirei da vida do homossexualismo, tu és que eu tirei da vida do homossexualismo. Você outrora queria ser Maria, mas vou te salvar, vou te devolver a tua verdadeira identidade. Você é Pedro. E vou te lavar, te purificar, te lapidar. E você, Pedro, nunca mais dirás que és Maria. Você é Pedro. E assim Deus levantou Pedro. Certa vez, essa feiticeira viu que Pedro foi levantado por Deus, decidiu fazer amizade com Pedro, e Pedro, com aquele seu jeitinho de confiar em todo mundo, acreditou nessa pessoa. Elogios para cá, elogios para lá, beijinho para cá, beijinhos para lá, eu te amo, irmã, eu te amo, irmão, até que Deus revelou a Pedro a verdadeira face, a capa da Jezabel. E revelou para a esposa do Pedro as verdadeiras intenções malignas daquela que está a se aproximar deles, do casal, o Pedro e a sua esposa. Deus revelou as intenções malignas da Jezabel. Aí Pedro fez como aquele pastor, o irmão Pedro expulsou a farsante, usando também a sua TV pública, arrancou a capa da falsa amiga mal intencionada. Como o grande público já sabe que Pedro é verdadeiro, conhecem o Pedro. Sabem que o Pedro não gosta da mentira e a falsidade lhe incomoda. Pedro fala mesmo. E sabem que ele vai continuar falando da infiltrada. Fez vídeo, falou. O Pedro falou da infiltrada metida cristã. O que a Caduca fez? Ela, como uma grande narci formada em PhD, narcisista, sabe que se não agir rápido, o Pedro vai continuar a botar boca no trombone. O que a PhD fez? Pesquisou a respeito do Pedro e sabe naquele dia onde é que o Pedro se encontrava? Encontrava em missão na outra cidade. O que ela fez? Foi atrás do Pedro que Deus libertou. Pedro estava em missão numa outra cidade. A PhD pegou na sua capa e voou em questão de segundos. Sabemos que voam, né? Voou em questão de segundos, já estava lá no hotel, onde o homem que Deus libertou estava. Aí é que o caldo engrossou de vez. Mas é outra questão. Lá na frente vamos entender como é que a africana entrou na história. A missionária africana. Só que do outro lado do mundo, Deus levantou uma africana que odeia os falsos profetas, uma mulher temente a Deus, que a PhD tentou se aproximar dela quando ela era cega, até chamava a africana de princesa, minha princesa, porque a africana era cega. Essa africana tem amigas e amigos, irmãos e irmãs, na fé em todo o mundo e naquele país. Imediatamente, a africana recebeu muitas mensagens e decidiu atender as ligações dos irmãos e das irmãs. E tudo o que ela ouviu foi: irmã, você está onde? Por favor, avise outros irmãos e irmãs para orar pelo irmão que foi libertado por Deus, o Pedro. Ele está sendo enganado no espírito, manipulado pela Jezabel. A Jezabel soube, descobriu aonde é que o Pedro estava, foi atrás do Pedro. Depois que o Pedro expôs ela na rede pública, na sua TV, ela foi lá para tentar enganar o Pedro, para reatar amizade. Pedro, embora libertado por Deus, ainda tem aquele coração muito emotivo. E o inimigo consegue lhe enganar, enviando pessoas que não são de Deus para enganar, porque é muito emotivo. Aquelas escamas do Pedro, engana-lhe por causa do coração. Naquela hora que a africana ouviu que a Jezabel foi lá, a africana, conhecendo e sabendo da falsidade, da falsa aparência cristã da PhD, caiu de joelhos e se uniu
com os irmãos, irmãs, no mesmo instante para orar pelo irmão Pedro, libertado por Deus, e pela sua esposa. A PhD foi lá e deu este conselho ao irmão Pedro: olha, você tem que procurar um psiquiatra por causa de vários traumas que tens, e tens que se internar, tomar alguns remédios fortes. E não é que o irmão Pedro caiu na lábia de Jezabel PhD. O irmão Pedro começou a tomar aqueles remédios fortes naquele dia. O inimigo começou a trabalhar para dopar o irmão Pedro, que foi libertado por Deus, o Deus vivo, e modificar o seu espírito e roubar o seu chamado. A africana ficou tão irrada, tão brava, caiu de joelhos com seus irmãos pelo mundo afora. Ficaram furiosos e furiosas e pediram em oração fervente, clamaram ao Deus dos céus, com lágrimas, com coração íntegro, para libertar o Pedro novamente, para não deixar o Pedro ser enganado. Para que o Pedro não venha cair nas lábias de Jezabel. Jezabel saiu daquele lugar naquele dia, sabendo que tem alguém que interviu, que intercedeu pelo Pedro. E o diabo disse-lhe: tem uma africana que tem também TV aberta. Foi ela que interceptou o nosso trabalho. Você não conseguiu lançar feitiços para o Pedro. Naquele dia, a Jezabel saiu daquele lugar com uma missão: guerrear contra a africana. Porque viu no espírito que foi interceptada pela africana. Você quer continuar a ouvir e acompanhar essa história? Vem aí a segunda parte. É muito interessante. É muito interessante que você vai saber direitinho sobre a história. E lá na frente vamos trazer a foto da doutora, trazer a foto da amiga da doutora e contar direitinho por que hoje a Jezabel, que chamava a africana de princesa, hoje odeia a princesa e está aí na TV aberta fazendo birutices. Uma caduca daquela idade, fazendo birutices contra a ungida.